Bom, pessoal, dando início aqui então, essa é a página inicial do SolidWorks, né? Vamos em Arquivo, Novo e vamos começar um modelo, né? Então, primeiramente eu vou apresentar, né, a ferramenta de como criar um plano e a partir desse plano a gente vai conhecer um pouco em cima de um modelo 3D já que eu criei aqui como modelo. Exemplo, como trabalhar com essa referência de plano, certo? Então aqui eu tenho a página na área de trabalho do SolidWorks e aqui na minha árvore de projeto eu tenho as minhas configurações de plano, os três tipos, né, que é o plano frontal, o plano superior e o plano direito, né? Sempre observando aqui, né, que eu estou com um eixo de coordenada trimétrica, que seria uma vista isométrica, né, e a gente consegue observar isso aqui consegue observar isso aqui nas vistas, né, onde aqui eu estou selecionado isométrica, mas se eu selecionar, por exemplo, o plano frontal, eu seleciono e agora eu estou vendo a vista do plano frontal. Certo? Então, primeiramente, para a gente começar a trabalhar com um plano, eu posso selecionar o meu plano frontal, aqui em recurso, certo? Na parte superior esquerda, recurso, geometria de referência. Né? Então, aqui eu tenho alguns comandos de sistema de coordenada, ponto, criar um eixo, né? E é o plano que a gente vai estar trabalhando agora. Então, selecionei o plano frontal aqui na árvore de projeto, vou vir na aba Recurso, Geometria de Referência, Plano. Quando eu clicar nessa ferramenta Plano, repara que aqui ele abriu a minha ferramenta de trabalho de plano, certo? Só que antes disso, eu vou fazer diferente. Eu vou mostrar para vocês clicando direto aqui, recurso, geometria de referência, plano, certo? Então repara aqui agora na área de trabalho, na árvore de projeto, né, que eu estou com aqui na parte superior, plano, que é a ferramenta de plano, né, e aqui ele pede para você selecionar referência e restrições, né, o que seria isso? Então aqui, primeira referência, por exemplo, aqui na parte superior da minha árvore de projeto tem uma setinha. Ao clicar nessa seta, eu tenho um resumo da minha árvore de projeto, né, para melhorar a minha visualização. Como eu estou com a ferramenta de plano aberta, eu não consigo ter acesso a essa visualização. Então aqui eu consigo abrir essa caixa de resumo, né, da minha árvore de projeto e eu tenho acesso aos planos, certo? Então, a minha primeira referência, vamos supor que é um plano frontal. Ao clicar no plano frontal, repara que ele selecionou já o meu plano frontal, né? E aqui eu tenho algumas coisas que eu posso trabalhar com restrições, né, que é paralelo, perpendicular ou coincidente a esse plano, né? Eu tenho aqui o ângulo que eu posso trabalhar, né, com esse plano, e aqui a distância, o offset, que seria, por exemplo, vamos ver as restrições, né? Se eu selecionar paralelo, repara que ele vai estar paralelo a esse plano frontal. E se eu der um OK aqui na superior direito, ou aqui na árvore de projeto, né, no OK, ele vai criar esse plano. Posso selecionar ele perpendicular ou posso selecionar ele coincidente, certo? Então essas seriam as minhas restrições. E aqui a minha referência, que foi a princípio o plano frontal, certo? Então vamos supor que eu estou paralelo, né? E eu quero colocar uma distância de offset. O que seria isso? Do meu plano inicial, que é meu plano de referência, eu coloquei uma distância de offset de 100 milímetros, mas vamos supor que eu quero colocar 20 milímetros.
né? Então aqui agora ele tem uma distância de offset de 20 milímetros. Eu posso também inverter essa distância, né? Ao selecionar essa caixinha aqui, eu posso inverter e eu posso trabalhar também com a quantidade de planos que eu quero criar. Por exemplo, aqui eu tenho um plano, mas agora eu quero, por exemplo, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, né? E repara que quando eu seleciono essa vista direita, cada distância de um plano para o outro vai ser essa primeira distância que eu setei aqui, que seria a distância de offset de um plano para o outro. Então vamos supor que eu queira 5 milímetros, né? Repara que ele muda por igual cada plano, certo? E agora tem uma observação importante, repara que eu vou colocar um plano, agora repara aqui, minha segunda referência, né? Se eu selecionar, por exemplo, o plano de topo, o superior, ele deu um erro por quê? Né? Ó, a combinação atual de referência e restrições não é válida. Porque essa primeira referência minha já tem uma restrição, certo? Então, ao selecionar uma outra referência, ela não é válida porque o meu plano já está definido. Então, eu não consigo trabalhar com essa referência, certo? Agora, se eu selecionar o plano médio, aqui, na caixinha, ele automaticamente vai criar esse plano a 45 graus. Né? No SolidWorks, quando você seleciona essa ferramenta aqui com referência, ele já seleciona 45 graus aqui, como está aparecendo para vocês, certo? E aí eu posso inverter também essa distância, eu posso mudar, né, o lado desse plano médio de referência, certo? Então, feito isso, eu dou um OK e ele criou meu plano a 45 graus, tendo em mente que o seu plano inicial de referência foi o seu plano frontal, certo? Então, recapitulando, primeiro você define sua referência, certo? Para depois você trabalhar com suas restrições. E se acontecer algum erro, quando selecionar, por exemplo, eu vou tirar o plano médio, antes, né, de eu ter selecionado o plano médio, quando eu selecionei a segunda referência, se der algum erro, é porque é bem provável que o seu plano já esteja definido, né? Já esteja com todas as restrições definidas.